Vamos falar sobre yoga. Tudo aquilo que você nunca quis saber sobre esta filosofia ancestral e tão rica. Eu sou o Malakini Dias e estamos começando mais um Yoga Talks. Hoje, nosso episódio está com a ausência da nossa diva do autoconhecimento, que está em vias de embarcar para a América do Norte, para uns diazinhos de férias. O tema de hoje é mudra, gesto reflexológico, simbólico e magnético feito com as mãos. Ou seja, o tema de hoje é uma parte de um feixe de técnicas que está presente na aula ou na prática de yoga. Para falar sobre esse tema, eu convido meu queridíssimo amigo e cofundador do podcast, especialista em soft skills, Vilmar Duarte. É isso aí, sejam muito bem-vindos. E a ideia é justamente esse ser a primeira parte dos 8 feixes de técnicas que nós vamos abordar ao longo dos próximos episódios. Para contextualizar você, que talvez seja o primeiro episódio que você está escutando, esta é a 6ª temporada do podcast e essa temporada está dedicada exclusivamente a esta filosofia, ao yoga. Então nós já temos alguns episódios gravados e você pode escutar ou assistir os episódios anteriores para se ambientar e para entender um pouco mais. E a partir de agora, cada episódio será sobre uma técnica exclusiva. Nesse caso, hoje, mudra. Dentro da prática completa do Swastika Yoga, dentro da prática tradicional e da prática primordial do Swastika Yoga, mudra compreende o primeiro feixe de técnicas. Normalmente, o aluno ele entende aquilo como um momento de aquietamento, um momento de interiorização. Mudra é uma palavra sânscrita, um termo sânscrito que significa gesto. Tá? E aí nós vamos aprofundar isso. Vamos usar como base alguns livros de autores super recomendados, renomados e especialistas nesse tema. E também vamos usar a nossa experiência, a experiência do Vilmar, que já dá aula há muitos anos, a minha experiência. E vamos aprofundar você nesse universo incrível dos mudras. Exato. No último episódio, se você perdeu, você tem uma contextualização do que é o Swastika Yoga, a sistematização do yoga antigo, onde nós abordamos justamente a sequência da prática fundamental que o Malakini sugere aqui, onde mudra ele é a primeira parte. O mudra ele está presente em diversas outras modalidades, mas na sequência que nós vamos abordar aqui, e o viés, a linha que nós estamos abordando é justamente dentro do Swastika. Legal. Então, mudra é um termo sânscrito, é uma linguagem gestual. Se você for perceber, os mudras estão presentes na nossa comunicação. À medida que nós nos comunicamos, nós gesticulamos. Mais importante ainda, os gestos para aquelas pessoas que verdadeiramente se comunicam exclusivamente com as mãos. E todos nós já tivemos a experiência de um determinado gesto que nos mexeu emocionalmente. Seja um gesto que despertou a atenção para alguma coisa ou um gesto que despertou raiva, ira, fúria, né? Alguém que no trânsito já abriu a janela e mostrou o dedo para você no trânsito e você, aquilo imediatamente, não ouve uma palavra, não ouve nada, a pessoa às vezes nem buzinou, mas o fato dela ter colocado a mão para fora e feito um gesto, um mudra universal que, para te ofender, ou para te agradecer, mas nesse caso estou usando o exemplo de que te ofendeu, aquilo ferveu suas emoções, aquilo tirou você daquele estado que você estava antes. Então os mudras, ou seja, os gestos realizados durante uma prática da yoga, vão ter essa ideia, a ideia de modificar seu comportamento emocional, modificar a sua capacidade de concentração, de interiorização. E existem os mudras que são universais, né? Então você faz lá um gesto de joinha para a pessoa, você está cumprimentando, está agradecendo, está dizendo que está tudo bem, ok. Ou você faz um gesto de negativa,
Então você consegue se comunicar. E já os mestres ancestrais que sistematizaram um conjunto de mudras para a prática do yoga, eles perceberam essa linguagem universal, mas também eles sistematizaram, levando em consideração a capacidade desse gesto interferir na questão hormonal, emocional, energética e mental. E aí o Vilmar vai aprofundar um pouquinho aqui. O Malakini trouxe que é universal, os gestos são universais dentro da nossa cultura, esses que nós fazemos corriqueiramente. Mas se você for, por exemplo, dentro de um nicho muito específico, como mergulho, se você fizer assim, você está dizendo que você vai subir, né? Você vai para quem está só escutando o áudio, se fizer um joinha, ok, é isso. Olha que legal. Então, se você fizer um joinha, você quer subir, você vai, ou está avisando que você vai subir, porque você nunca mergulha sozinho, né? Isso é uma prática... Não deveria. Com segurança. A segurança, ela diz que você não deveria mergulhar sozinho. Em outros países, se você fizer o joinha, é o mesmo simbolismo que nós temos aqui, mostrando o dedo do meio. Então, é universal dentro da nossa cultura. Em outras culturas tem um outro simbolismo. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com o que a gente acha que é legal, em questão de símbolos, principalmente gestuais, do que a gente faz na nossa cultura, no seu métier, no seu nicho, e o que você faz fora, né? Tem o símbolo do coração, né? Que aí determinada geração faz com as duas mãos, o coraçãozinho, para quem está vendo, fazer assim, né? A geração mais... Olha lá, já apareceu até o coraçãozinho. Né? Que legal. Não sei se fica gravado. E outras gerações fazem o coraçãozinho com outros dedos, eu não saberia nem dizer, nem fazer aqui. Então, depende realmente do nicho que a gente está seguindo. Sim, né? Então esse é um ponto legal. Para que estudar os mudras dentro do métier, dentro da estrutura do yoga? Porque os mudras, eles estão atrelados a determinados simbolismos no yoga. Então, quando você faz um determinado mudra que está relacionado à força, vitalidade, energia, capacidade de autossuperação, esse mudra ele traz esse efeito simbólico, reflexológico para a sua vivência, para a sua prática. Então é legal entender os mudras para que você possa, em determinada parte da aula, ou num determinado momento da sua prática, você faz aquele mudra para potencializar aquele seu objetivo. E às vezes, sem saber, você está fazendo um mudra antagônico. Sim, exato. Você está querendo aquietar, interiorizar, e está fazendo um mudra que estimula, que desperta a vitalidade e tudo mais. Então, a gente tem que conseguir trabalhar para que os mudras, aos poucos, sem uma paranoia, os mudras eles sejam somados a sua prática e você vai potencializando o efeito da prática. No Tratado de Yoga, o professor De Rose traz algo muito legal que ele diz o seguinte, que à medida que você vai ganhando experiência na prática do yoga, você começa a aplicar o que ele chama num capítulo chamado de fator associativo. Isso está dentro do capítulo de asanas, de técnicas corporais, mas ele usa como um aprofundamento do asana, que é o fator associativo. O que significa? Bom, você está fazendo uma técnica corporal, que no yoga chamamos de asana. Aí você vai associar a essa técnica corporal um respiratório, ou seja, um pranayama. Aí você vai associar a esse pranayama um mudra, um gesto. E aí você começa a associar técnicas e isso vai ganhando força, vai ganhando potência, vai ganhando potência. Então, a importância dos mudras na prática do yoga. O mudra ele tem esse aspecto de intenção. Qual a intenção por que você vai fazer aquele gesto? Se você não souber o significado, como o Malakini falou, você pode estar fazendo com um propósito antagônico. Eu trouxe aqui, dentro do livro Mudra, do professor Milton Marino, ele diz que ele traz uma tradução do mudra, que tem uma raiz sânscrita, né? Tem duas palavras juntas. O mud, que significa deleite, encanto, prazer, força, poder, mulher. Pode ser qualquer um desses significados em sânscrito. E dru, drava ou dra, que é a forma mais casual, ela pode significar fluindo, fluido, caindo, gotejando, escorrendo, transbordando.
Então, o entendimento do mudra é justamente para trazer essa leveza ou poder, dependendo da intenção, o tipo de mudra que você utiliza, né? Sim, tem uma coisa muito legal. O Vilmar trouxe aqui uma referência de livro, de literatura. Fica a dica aí. O livro chama-se Mudra e ele constitui faz parte da estrutura do Swastika Yoga e seria um aprofundamento, uma explicação dos textos que dão base para o Swastika. Então é muito bacana, é um livro fantástico, cheio de imagens, riquíssimo. O professor Milton já foi diversas vezes para a Índia, é um pesquisador desse tema e vale a pena essa referência. Bom, no livro do Shivananda foi um mestre da Índia, um dos mestres mais conceituados da Índia, uma das escolas mais tradicionais da Índia. No livro do Shivananda tem uma coisa muito legal, que ele traz que o mudra ele tem uma essência, ou seja, uma origem tântrica. O que significa isso? Significa que tem uma origem sensorial, significa que tem uma origem matriarcal, significa que tem uma origem desrepressora. E faz todo o sentido do mundo você entender o mudra, ou seja, a parte gestual da prática do yoga, como uma parte sensorial, uma parte tântrica. Toda vez que nós falamos nisso, nós temos que entender que é uma questão mais sensorial, porque você vai ter que sentir o gesto. Você coloca as mãos em determinado gesto, numa prática, e aí você sente o gesto, você vivencia o gesto, você aprofunda a experiência, você sente a posição dos dedos, você sente a temperatura, a textura. E tem uma coisa muito legal. Tem os mudras mais simples de fazer. Eu estava brincando aqui no making off aqui, que tem os mudras que são muito difíceis de fazer. Vamos entender de uma maneira esdrúxula, mas como se fossem os asanas das mãos, ou seja, as técnicas, as posições das mãos. E para você aprender a fazer alguns mudras, você vai precisar de meses de treino, talvez anos de treino para destreza de executar o gesto com perfeição e com um certo conforto, porque você vai precisar de alongamento articular dos dedos das mãos, vai precisar de consciência nas mãos e resistência para manter aquele gesto por um tempo. Sim, o Malakini falou que a origem é tântrica, e justamente segundo o professor Milton Marino, ele traz a etimologia, que ele foi buscar essa etimologia que eu tinha dito antes, justamente no Kulamava Tantra, ou seja, numa escritura que tem essa origem que o Malakini trouxe. E uma outra coisa interessante é justamente a função, né, no Anga Mudra, que é o Anga que nós estamos abordando aqui. Qual que é a função do Mudra dentro desse Anga especificamente, né? Ele é preparar o praticante para um estado interno de identificação. Isso é muito legal. Então, tem um mudra que usualmente nós fazemos com mais frequência, que é o mais conhecido, que é o Shiva Mudra, uma mão sobre a outra. Esse Shiva Mudra, ele é um mudra de conexão com os arquétipos, com a filosofia, com os arquétipos mais antigos, mais ancestrais dessa filosofia. E como o Malakini estava falando, ele vem carregado de simbolismo, vem carregado não só do simbolismo dele quando você tem consciência simplesmente, mas tem toda uma questão gregária. São várias pessoas fazendo isso por milhares de anos ou por centenas de anos e que chega até você. Quando você executa o mudra, se você faz uma vez e executa o mudra errado, não traz nenhum tipo de impacto, não traz nada. Mas quando você repete, vai repetindo e você entende o significado, isso traz uma força gigantesca para a sua prática. Muito legal. Aqui é o meu mantra, né? Quem escuta o podcast sabe que esse é o meu vício de linguagem. Muito legal, muito legal, muito legal. Muito legal. Bom, por que eu entrei aproveitei isso que o Vilmar está falando. Nós estamos com um grupo no WhatsApp e esse grupo, é um grupo totalmente free, totalmente gratuito. Nós estamos já separando e montando vários conteúdos para um próximo grupo, que será um grupo ali com um aporte de apoiadores. Mas esse grupo no WhatsApp, que é totalmente gratuito, todas as quintas que nós publicamos, o podcast vai ao ar todas as quintas às 5h05 da manhã. E todas as quintas nós publicamos material de apoio para aquele podcast que foi ao ar.
material de apoio como textos, referências, imagens. E todas as terças-feiras, nesse grupo do WhatsApp, nós publicamos técnicas. Na terça passada, nós publicamos um exercício de meditação gravada, guiada, só o áudio. Ou seja, 5 minutos para você praticar a meditação em casa. Então é um grupo, tá muito bacana. Se você quiser participar, tá fácil. Eu deixei um link no meu Instagram. Você entra no meu Instagram, malakini.dias, vai ali naquele link do Linktree, clica, e aí já tem uma abinha chamada Quero entrar no grupo do WhatsApp. Você clica lá e aí você já pode acessar o nosso grupo do WhatsApp para você ter acesso a esse conteúdo extra para que você possa realmente se aprofundar. Voltando para o tema mudra, tem uma coisa muito bacana. Dentro da prática do yoga, então nós temos que entender que o mudra é a parte do yoga que estuda e aplica o efeito dos gestos sobre o psiquismo e, portanto, e por consequência, sobre o corpo físico. Então, o que é mudra? É a parte do yoga que aplica os efeitos dos gestos sobre o nosso psiquismo e também, por consequência, sobre a parte física, o que é muito incrível. Mudei meu vício de linguagem aqui, hein? Por isso que eu vi o Mar Hill. O que é muito incrível porque quando você começa a praticar, o professor ou o instrutor, ele fala, coloque as mãos assim, coloque as mãos assim. E no início você faz porque é um comando. Mas depois você começa a perceber que aquele gesto realmente ele aquieta, ou ele ajuda na circulação da energia, ou ele faz com que você se sinta mais forte, com mais ira, com mais brio. Então isso é muito bacana. Dentro da estrutura dos mudras, quantos são os mudras? Quantos são uma os infinidade, mudras? né? São uma infinidade de gestos, porém, a prática do yoga, os mestres ancestrais e toda a estrutura que nós temos registradas em livros e em textos e em cursos e aulas, nós chegamos dentro do Swastika Yoga, principalmente, a um número de 108 mudras codificados e registrados com o propósito de serem utilizados na prática do yoga. Já se nós levarmos isso para o hinduísmo, esse número multiplica muito. Os mudras eles são originários principalmente de uma tradição tântrica e de uma estrutura relacionada a uma dança hindu muito tradicional chamada de Bharatanatyam. Então, na dança, na cultura do hinduísmo e na dança, eles usam muitos gestos para contar as historinhas com as mãos. Aí os mudras, eles passam esse número que eu citei de 108. Cada mudra traz um significado. Mas oficialmente, na nossa prática, são 108 gestos codificados. Dentro desses 108 existem os principais, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas na maior parte do yoga, isso se perdeu. Na maior parte dos tipos de yoga, isso se perdeu um pouco. E até se confunde mudra com posição, com asana. Isso se perdeu e nós estamos tentando aqui com essa humilde podcast, contribuição aqui, resgatar essa herança tão importante para a prática do yoga. Se você pratica yoga, independente de qual linha, fique atento que toda vez que está com as mãos em um determinado gesto, você está fazendo um mudra. O Malakini falou aqui de uma coisa muito legal, que os mudras... Olha o meu vício de linguagem aí, já está contaminando aqui, ó. É uma contribuição cultural. O que ele falou do mudra, contar histórias dentro de uma dança, dentro de uma cultura, né, que para as pessoas entendem o significado de cada gesto, para nós seria o equivalente, talvez seja até o embrião da conversa por sinais, a linguagem de surdos e mudos, né? Esse tipo de linguagem feita com as mãos também conta-se histórias. Existem gestos que têm um significado que não necessariamente, como eu digo assim, ele não está formando uma palavra, ele tem um contexto para ser aplicado. Ele tem um significado próprio, é isso que eu queria dizer. Ele tem um significado próprio. Ele não necessariamente precisa ser dito letra por letra, porque as pessoas que sabem utilizar desse gesto já estão habituados dentro do contexto. E lá nas origens, ou talvez dentro da cultura, apenas dentro da cultura hindu, não necessariamente na origem,
ele é utilizado muito para recitação dos Vedas também, não só na dança. Então, o Malakini citou a origem, porque inicialmente a gente... Por que a gente fala disso? Né? Porque originalmente a dança estava muito atrelado com os gestos, com o gestual, como o Malakini falou. Depois vieram as escrituras. E os Vedas, eles, para serem recitados, eles eram utilizados dos mudras justamente para enriquecer as histórias. Muitas vezes os Vedas são contados apenas através dos gestos. Bom, no material que nós vamos passar para a galera do grupo do WhatsApp, nós vamos colocar aqui um aprofundamento dos mudras mais conhecidos, tá? Shiva Mudra, Jnana Mudra, Atma Mudra, Pranam Mudra e Trimurti Mudra. Então vamos lá. Shiva Mudra, estou fazendo um gestinho aqui, mas nós vamos colocar a imagem no nosso grupo ali. Uma mão sobre a outra. Jnana Mudra, indicador e polegares unidos e os outros dedos relaxados. Atma Mudra é um gesto mais forte, iniciático, para praticantes mais experientes, no qual a energia fica armazenada. Então vou explicar um pouquinho isso aqui, vamos aproveitar, vamos aprofundar. Jnana Mudra, indicador e polegares unidos. Se você está só no áudio, eu vou tentar ser o mais didático possível. Se você está pelo nosso canal do YouTube, vai ser um pouquinho mais fácil a compreensão através da imagem. Jnana Mudra, então, o indicador conectado ao polegar e os outros dedos levemente estendidos sem fazer força. O indicador vai transmitir energia para o polegar e assim a energia começa a circular. Não precisa estar com os dedos tensos nem com os braços tensos, é para ficar relaxado e descansando sobre os joelhos. O Jnana Mudra tem duas variações. Quando praticamos de dia, a palma da mão fica para cima. Quando praticamos de noite, a palma da mão fica para baixo. Então, Jnana Mudra. Para cima, chama-se Surya Jnana Mudra. Para baixo, Chandra Jnana Mudra. Pranam Mudra, aquele gesto que parece que está rezando. Né? As mãos espalmadas, uma a outra em frente ao peito. Pranam Mudra, que parece que você está rezando, é um gesto que é um cumprimento entre quem está praticando yoga. É um gesto utilizado também para fazer uma parte da aula chamada de puja, que é o nosso episódio seguinte. Puja é um trânsito energético, um agradecimento. E o Pranam Mudra é muito legal porque ele tem uma origem que simboliza... Por isso que é um gesto que parece que está rezando, que está em paz, mas é um gesto anterior às rezas. Quando você coloca uma mão em frente à outra... Imagine lá antigamente, muito antigamente, você colocava uma mão em frente à outra, espalmava uma mão com a outra em frente ao peito para dizer para a pessoa, olha, eu vim conversar com você e eu vim em paz. E aí você colocava as mãos assim, mostrava um lado da cintura, mostrava o outro lado da cintura, para mostrar para a pessoa que você estava sem arma nenhuma. Ou seja, eu estou desarmado e eu vim em paz. Era isso que esse gesto queria dizer. Ó, eu estou aqui em paz para a gente conversar. Depois se colocou toda uma mística de que era para rezar e tudo mais, mas é um gesto muito forte porque a palma da mão de polaridade positiva se encontra com a de polaridade negativa e a energia circula. Pranam Mudra. E o Trimurti Mudra, que é um dos mais tradicionais dentro do yoga e dentro da cultura hindu, que é esse gesto que eu estou mostrando na tela, que é como um triângulo entre as mãos. E esse triângulo, esse Trimurti Mudra, simboliza a trindade hindu. Brahma, Vishnu e Shiva. Tá? Nós vamos mandar isso para o material de apoio, principalmente com umas explicações a mais. E para quem está no vídeo, a gente está colocando umas imagens também simultaneamente. Vamos nessa. O Malakini mencionou dele ser utilizado no Puja, que nós vamos abordar com mais detalhes, com mais aprofundamento no próximo episódio, onde eu trarei um outro livro do professor Milton Marino também, que é sobre Puja. E ele é utilizado também, como o próprio Malakini já tinha mencionado, nos asanas. Ele é utilizado também na meditação, é utilizado no pranayama, ele é utilizado nas vocalizações dos mantras, ele é utilizado em diversos outros angas. Né? Tem anga que efetivamente você não vai utilizar mudra nenhum, que é justamente o Yoga Nidra, por exemplo, né? Talvez você faça um mudra manássico, ou seja, só utilizando a mente, mas você não vai utilizar com as mãos. E a dança, como o Malakini falou, tem
diversas outras modalidades de danças mais contemporâneas que utiliza-se muito dos mudras. Hoje, danças feitas que não só aquelas culturais que trazia uma narrativa ancestral, mas também as mais modernas. Se você assistir hoje qualquer vídeo de Bollywood, os filmes indianos, sempre tem dança, eles gostam muito de colocar as danças. Nessas danças modernas, eles utilizam demais dos mudras também. Super. Bom, e os mudras eles se dividem de uma maneira bem básica para a prática do yoga em duas categorias, tá? Os mudras que nós vamos realizar com as duas mãos são chamados de Samyukta Hasta Mudra. Samyukta Hasta Mudra. Hasta em sânscrito é mão. Então são os mudras em que você vai utilizar as duas mãos, seja elas as duas mãos estando se encontrando juntas ou as duas mãos mesmo que elas não se encontrem, como é o caso do Durga Mudra, como é o caso do Jnana Mudra, alguns mudras que você não precisa ter uma mão encontrando a outra, mas você está usando as duas mãos. E a outra categoria são os mudras feitos com uma única mão, que são os Asamyukta Hasta Mudra. Lembrando que já nos episódios atrás, quando nós estávamos falando de código de ética, eu trouxe esse exemplo de que o A no sânscrito, ele sempre vai, quando o A entra um pouquinho antes, ele vai fazer uma referência à ausência, ou seja, Asamyukta é sem uma das mãos, ou seja, só com uma das mãos. Samyukta com as duas. Então, steya é roubar, asteya não roubar. Então o A entra como esse... E dentro dessa categoria de mudras feito com uma das mãos ou mudra feito com as duas mãos, cada mudra pode ter um significado, cada mudra vai ter uma questão energética atrelada e cada mudra vai ter um simbolismo. Então, todos os mudras, todos são simbólicos, reflexológicos e magnéticos. Porém, uma dessas categorias vai estar exacerbada em detrimento às outras, de acordo com cada gesto que você estiver realizando, tá? É muito... Olha lá, muito legal. Muito legal, muito legal. E reflexológico que o Malakini trouxe, porque é utilizado, como o Malakini mencionou, são uma mão com polaridade positiva encontrando a mão de polaridade negativa, as duas unidas. Só que cada mão, ela possui ali, só na palma da mão, são 35 chakras secundários. Os chakras, que são os pontos energéticos, que também são utilizados na acupuntura, na medicina chinesa, e de tratamento, né, de terapia. E quando você une um lado positivo com um lado negativo, você fecha um circuito bioenergético. E essa reflexologia tem a ver justamente com o que é utilizado lá para fazer o tratamento, né, dentro da medicina. Dentro da prática, ele tem a conotação de potencializar, por exemplo, um anga que você, num anga, por exemplo, pranayama, que você vai fazer um respiratório. Quando você une indicador e polegar, você está aumentando a energia reflexologicamente lá nos seus pulmões. E com isso você potencializa o anga que você, a prática, a técnica que você está executando. É interessante que se nós dermos uma fugida do métier do yoga e vamos lá para a parte da psicologia, vamos buscar os estudos de Jung relacionados a arquétipos e a inconsciente coletivo, na obra dele com esse nome, né, Arquétipos e Inconsciente Coletivo, nós vamos encontrar a linguagem gestual. Nós vamos encontrar a ideia de que existem gestos feitos universalmente, sem que uma cultura tenha contato com a outra. E mais que isso, determinados gestos, nós usamos no yoga os gestos, então, como chaves, como senhas para acessar determinados conteúdos que estão impregnados no inconsciente coletivo humano. Inconsciente coletivo não é um termo do métier do yoga, foi cunhado por Jung, mas veste como uma luva para o yoga. Então, os mudras, os gestos também são usados nessa pegada, como senhas, como chaves,
para que você acesse determinados estados de consciência e determinados conteúdos do inconsciente coletivo. Também vou deixar como dica de leitura, para quem quer se aprofundar, o livro chamado Mudra, Arte e Técnica do Gesto. É um livro em espanhol, escrito pela minha queridíssima amiga e professora Lucia Gagliardini, de Buenos Aires. E esse livro eu super recomendo, é um livro lindíssimo sobre Mudra. Vou deixar aqui também, vamos colocar na descrição desse episódio os livros que nós estamos indicando, claro, Tratado de Yoga, do professor De Rose. E temos outros livros ainda sobre esse tema, sobre o tema Mudra, que dá para aprofundar muito. A ideia do nosso podcast são 30 minutos para que você tenha ali um pouco mais de brilho, um pouquinho mais de luz na compreensão desse anga, lembrando que se a luz for excessiva também ela vai cegar. Então, se você que quer aprofundar um pouco mais, se você quer um pouco mais de brilho, de luz, entra no nosso grupo do WhatsApp para que você tenha acesso a esse conteúdo extra. E aqui encerramos o nosso episódio de hoje de Mudra. É isso. Um grande abraço e até a próxima. Beijo do Malaquini.